Foi um ensaio, foi bom. Vamos dar glória a Deus bonito agora? Amém, queridos. Que bom que você está aqui. Quero já também desejar um ótimo, feliz Dia das Mães a todas as mamães que estão aqui, as que não estão também. Sinta-se abraçadas por nós nesse dia tão gostoso e tão importante que Deus preparou para todos nós. Tem uma palavra de Deus, querido, para a sua vida, amém? Quem veio preparado aqui para receber da palavra de Deus nessa noite? Eu tenho uma palavra do coração de Deus para compartilhar com vocês. Eu tenho certeza que vai edificar a sua vida e vai tornar essa noite muito mais agradável quando nós recebermos da palavra do Senhor nessa noite. Quero falar com vocês nessa noite. O tema da mensagem de hoje é edificados na rocha. Você pode repetir comigo? Edificados na rocha. Glória a Deus. Quero ler com você alguns versículos aqui da palavra de Deus, do Evangelho de Mateus, capítulo de número 7 e versículo de número 24. Esse é um texto bem conhecido da palavra de Deus. E eu quero, através dessas palavras tão importantes aqui do Senhor Jesus, trazer alguns princípios importantes para as nossas vidas. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, verso de número 24, a palavra de Deus aqui diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, e sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque eles as ensinava com o que tem autoridade e não como os mestres da lei. Vamos orar ao Senhor, querido. Você pode fechar os seus olhos por um instante? Pai amado, muito obrigado, Senhor, por essa noite tão agradável, Pai, tão gostosa, tão especial que o Senhor preparou para nós. Obrigado, doce amado Espírito Santo, pela tua presença real, palpável, sentida, Senhor, no nosso meio. Obrigado, Pai, porque o Senhor preparou algo tão precioso para nós essa noite e nós não queremos perder nada, Pai. Senhor, a minha oração nessa noite é para que o Senhor fale com cada um aqui, Senhor, de uma forma personalizada, Senhor. Pai, a minha oração nessa noite, Pai, é que o Senhor decodifique essa mensagem, Pai. Que o Senhor amplie essa mensagem, Senhor. Que o Senhor esclareça essa mensagem, Senhor, no coração, na mente de cada pessoa que está aqui, Senhor. Fala conosco nesse momento, Paizinho querido. Nós queremos ouvir a voz do Senhor, Pai, enquanto nós conversamos, enquanto nós nos debruçamos sobre a Tua palavra, Papai. Fala conosco nesse tempo, em nome de Jesus. Amém? Querido, que eu acabei de ler aqui, capítulo de número 7 do Evangelho de Mateus, é o final de um momento muito importante das palavras do Senhor Jesus Cristo. Nos capítulos de 5 até o capítulo de número 7 do Evangelho de Mateus, Jesus ele profere, ele conta uma série de parábolas. E a coletânea dessas parábolas é chamada do Sermão do Monte, ou do Sermão da Montanha. Muito obrigado, Chico. E é tão importante, querido, essas parábolas que Jesus contou ali, que muitas delas são não só lembradas, mas são estudadas até os dias de hoje. E por essa importância que nós estamos compartilhando dessa palavra com você nessa noite. É muito interessante, porque o Senhor Jesus ele utilizava de vários elementos nas suas parábolas. Jesus se utilizava dos elementos naturais da natureza, das árvores, dos peixes, da flora, da fauna, do céu, das estrelas. O Senhor Jesus se utilizava de coisas culturais daquele tempo para falar através de parábolas. É interessante que aqui, nesse momento, no capítulo de número 7 de Mateus,
Em algumas parábolas, Jesus ele separava os seus discípulos, ele separava aqueles que caminhavam mais próximo dele, e ele ensinava através de parábolas. Só que nesse momento aqui, no capítulo de número 7, Mateus relata que o Senhor Jesus ele está diante da multidão, compartilhando dessa parábola. A parábola dos construtores. Você pode perceber aqui no Evangelho de Mateus, e depois você pode ler também através do relato do Evangelho de Lucas. Essa mesma parábola. Vistas por pessoas diferentes, com um enfoque em situações diferentes, mas com o mesmo ensino da parte do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos nos atentar aqui àquilo que Mateus escreveu. Aqui o Senhor Jesus ele usou a fundação de duas casas, a construção de duas casas, a edificação de duas casas diferentes. Aqui nessa parábola também o Senhor Jesus utiliza o exemplo de dois construtores. Um ele chama de um construtor prudente e o outro ele denomina, ou ele chama de um construtor insensato. E nós vamos perceber ao longo da palavra de Deus aqui como o Senhor Jesus nos ensina algo muito precioso, querido, sobre aonde e como e quando nós devemos edificar a nossa casa. É claro que Jesus não estava falando de uma casa física aqui. Jesus usou as construções daquela época na Palestina para trazer um ensino para nós hoje. Jesus não estava falando de pedra, de areia, de cal. Jesus não estava falando de parede, de reboco, de telhado, de madeira. Não. Jesus estava trazendo um ensino sobre a nossa casa espiritual. Jesus estava trazendo um ensino sobre a nossa própria vida. De como nós podemos e devemos edificar a nossa vida na rocha. A rocha é o próprio Senhor Jesus aqui, querido. Ele usa aquilo que ele tem nas mãos. E ele fala sobre aquele construtor que edificou a sua casa sobre a areia. As casas daquele tempo, querido, de Jesus não eram como hoje. Não existiam essas tecnologias avançadas, principalmente na construção civil como nós temos hoje. Não existia o cimento que nós temos hoje. As casas, na sua grande maioria, eram feitas de uma mistura de barro endurecido e eram feitas as paredes das casas. Os telhados daquele tempo do Senhor Jesus também não eram como os telhados de hoje. Nós olhamos naquela passagem que o Senhor Jesus estava dentro de uma casa e aquela casa estava cheia de pessoas e alguns amigos, eles pegam um desses amigos dele que era aleijado e eles abrem todo aquele telhado e ele põe aquele rapaz de cima do telhado até o centro da casa onde o Senhor Jesus estava ensinando. É claro que os telhados não eram como hoje, senão era quase impossível disso acontecer. Os telhados eram muito mais frágeis, as casas eram muito mais frágeis. Mas o que o Senhor Jesus, querido, está nos ensinando aqui é algo muito mais profundo do que sobre a construção civil. O Senhor Jesus aqui, querido, ele estava falando sobre aonde nós precisamos, aonde nós devemos edificar e construir a nossa casa, a nossa vida espiritual. Eu quero compartilhar com vocês essa noite pelo menos 4 princípios aqui que o Senhor Jesus estava nos ensinando a respeito de construir a nossa vida, edificar a nossa casa espiritual nele. Primeiro princípio que eu quero compartilhar com você, querido, é que todos nós estamos construindo. Você pode repetir comigo? Todos nós estamos construindo. A nossa vida, querido, com Deus, ela é uma construção em que a cada dia nós edificamos, nós colocamos um tijolinho a mais. Todos os dias nós estamos sendo edificados por Ele. Todos os dias nós estamos construindo algo com Ele. A nossa vida, querido, não é uma corrida de 100 metros. O apóstolo Paulo falou sobre isso nas suas cartas. A nossa vida com Deus, a nossa história com Deus, a nossa trajetória de vida com nosso Senhor Jesus Cristo é mais se parecido com uma maratona, ou talvez até uma ultramaratona. Onde alguns, infelizmente, começam até bem, dão um gás tremendo nos primeiros quilômetros,
E quem já correu algum dia, ou quem corre aqui sabe, se você vai correr uma maratona de 42 quilômetros, eu nunca tive a oportunidade de correr 42 quilômetros. Não tenho tanta vontade assim também para correr 42 quilômetros. Quem sabe um dia, tá? Se preparar bem. Hoje eu não tenho condições físicas, talvez, de correr tudo isso. Mas 5 quilômetros eu acho que eu consigo correr devagarzinho. Mas enfim, todos nós sabemos que se você larga de uma maneira muito forte, todos os corredores sabem disso. Você vai correr talvez 5, 10 quilômetros ali bem. Mas é certo que você não vai conseguir concluir essa maratona bem. Ou você vai parar no meio do caminho. Por isso que a nossa vida com Deus, querido, é uma vida de constância. Todos os dias nós precisamos edificar um tijolinho a mais. Todos os dias nós estamos sendo moldados por Ele. Todos os dias o Senhor Jesus está moldando, como um artesão, Ele molda uma obra de arte. Você já viu o trabalho daqueles artesãos que trabalham com madeira, que talha a madeira? Ele pega o formãozinho, ele vai talhando a madeira, e você vê um pedaço de madeira daquele tamanho, sem forma, sem nada. Você não imagina aquilo que vai se tornar aquele pedaço de madeira. Cru, pesado, e que muitas vezes não se parece com nada além de um pedaço de madeira. Mas o Senhor Jesus, ele está moldando a nossa vida. A semelhança daquele artesão, querido, que vai com muita paciência, mas com muita constância, moldando aquele pedaço de madeira, até se tornar uma linda obra de arte. Amém? É assim que o Senhor Jesus ele faz com a minha, com a sua, com a nossa vida. Por isso que é importante nós, o primeiro passo aqui, querido, é que todos nós estamos construindo. A nossa estrutura, a nossa casa, a nossa edificação, ela vai sendo edificada em cada palavra que nós recebemos aqui. Cada mensagem, querido, que é ministrada aqui através desse púlpito. Cada mensagem que é ministrada através dos pastores, dos líderes dessa casa, de homens e de mulheres de Deus que sobem aqui nesse altar para trazer uma palavra. Nós estamos sendo edificados por essa palavra. Nós estamos sendo construídos por essa palavra. Por isso que nós, depois de um certo tempo, querido, de maturidade espiritual e de caminhada com o Senhor Jesus Cristo, nós aprendemos que não existe mensagem boa ou mensagem ruim. Existe mensagem bíblica e mensagem que não é bíblica. Esse é o primeiro passo que nós temos que diferenciar. Existem mensagens que são boas e que são bíblicas. Existem mensagens que são boas, mas que não são bíblicas. Mas esse não é o assunto central da nossa conversa. Todos os dias, querido, a cada momento que nós nos reunimos aqui como igreja, a cada domingo, nós somos edificados por uma palavra. A cada reunião de oração aqui, nós somos edificados pelo Senhor Jesus Cristo com uma impressão, com uma palavra, com uma resposta de oração, com uma mensagem da parte do Senhor para nós. Por isso que a nossa vida com Deus é uma vida de constância e precisa se tornar uma vida diária. Assim como nós nos alimentamos fisicamente todos os dias, ou pelo menos 3 vezes por dia, no mínimo, assim nós precisamos nos alimentar espiritualmente, meus irmãos. Todos os dias da nossa vida. Não existe nenhum de nós aqui que só se alimenta aos domingos, não é verdade? Espiritualmente é da mesma forma. Nós não vamos nos manter saudáveis, espiritualmente falando, se nós só nos alimentarmos nos domingos à noite. Glória a Deus, querido, porque você está aqui. Glória a Deus, porque Jesus só está aqui no meio de nós, porque eu e você, nós estamos aqui. Se essas paredes aqui, se essa igreja estivesse vazia, talvez Jesus não estivesse aqui. Mas quando ele vê a sua igreja, quando ele vê os seus filhos reunidos por um propósito, a palavra de Deus fala que onde 2 ou 3 estiver, ali o Senhor está.
Amém? E o Senhor Jesus está aqui conosco nessa noite. Amém? A cada dia também, meu irmão, nós estamos sendo aperfeiçoados pelo Pai. Ninguém nasce pronto. Em muitos momentos, nós não vamos nos sentir preparados para as coisas grandes que o Senhor quer colocar nas nossas mãos. Ninguém de nós aqui nasceu pronto, querido. Aquilo que você faz hoje profissionalmente, você nasceu pronto para aquilo? Pastor, mas eu tenho um dom de Deus e Deus me deu um dom de fazer aquilo que eu faço hoje. Glória a Deus. Mas esse dom precisou ser aperfeiçoado pela disciplina. Esse dom que Deus te deu, ele precisou ser aperfeiçoado pela perseverança. Esse dom que Deus te deu de fazer aquilo que você faz hoje, ele precisou passar por muitos momentos difíceis até você chegar aqui, nesse exato momento. Todos os dias, meu irmão, a nossa vida é uma vida eterna de aperfeiçoamento. Amém? Isso torna a nossa vida mais leve, meu irmão. Ninguém nasceu pronto. Nem profissionalmente, nem pessoalmente falando, nem na nossa vida familiar. Não existe marido que casa pronto. Não existe mulher que se casa pronto. Não existe pai ou mãe que se torna pai ou que se torna mãe pronto. Nós vamos aprendendo, querido, com a vida. Nós vamos aprendendo e sendo moldados pelo Senhor enquanto nós caminhamos com Ele. O primeiro aspecto que o Senhor Jesus está nos ensinando, querido, é sobre isso. Todos nós estamos numa constante transformação e edificação, querido. Mas tem uma coisa, querido, que é mais importante, que eu não poderia deixar de falar para você. Da mesma forma que o Senhor Jesus olha para nós e está nos moldando, está nos aperfeiçoando. Da mesma forma, querido, a única coisa que nós precisamos é estar disponíveis. Posso ouvir um amém? Nós precisamos estar disponíveis, querido. O nosso Senhor Jesus Cristo, querido, Ele nunca escolheu os mais capacitados. Você pode olhar, querido, de Gênesis a Apocalipse. Você pode pegar desde os patriarcas da fé, desde Abraão, de Isaac, de Jacó, de Noé, de grandes homens de Deus como José, como Davi, profetas renomados como Eliseu, profetas renomados como Elias, profetas de Deus como Samuel. Você pode pegar desde o início de tudo. Deus nunca escolheu os mais capacitados. Deus escolheu aqueles que estavam disponíveis. Amém? A disposição, querido, ela faz toda a diferença na nossa vida. A disposição, o estar disponível, ela faz toda a diferença dentro da nossa casa. A disposição, a nossa disposição diante de Deus, ela faz toda a diferença no trabalho onde nós estamos inseridos hoje. A nossa disponibilidade, ela faz toda a diferença no reino de Deus aqui nessa terra, meu irmão. Pastor, mas eu não sei falar direito. Às vezes você não precisa falar nada, meu irmão. Você precisa amar como Jesus ama. Pastor, mas eu tenho vergonha de orar. Querido, oração, não existe oração bonita. Mas pastor, tem gente que ora tão bonito. Eu também acho, tem gente que ora bonito. Mas o Senhor Jesus não está esperando de nós uma oração bonita, meu irmão. Jesus não está orando, não está olhando para a maneira como nós estamos orando. Jesus está olhando para a intenção que nós estamos orando. Muitas vezes a nossa intenção, meu irmão, é mais importante do que aquilo que nós estamos comunicando. E é isso que o Senhor Jesus tem olhado para nós. Às vezes são poucas palavras, mas são palavras sinceras. São poucos minutos, às vezes, mas são intensos na presença de Deus. É isso que o Senhor Jesus tem esperado de mim e de você. É por isso, querido, que Ele não desistiu e nunca vai desistir de mim e de você.
Amém? Dá um glória a Deus bem bonito aí para Jesus, querido. Amém? Aplaude Jesus, querido, por causa disso. Amém. Glória a Deus. Precisamos estar disponíveis, meu irmão. Segundo ponto, aspecto que nós podemos aprender com essa parábola que o Senhor Jesus nos contou, é que o Evangelho de Jesus Cristo, querido, ele é prático. Você pode repetir comigo: o Evangelho de Jesus Cristo é prático. Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Eu já disse isso aqui várias vezes e vou repetir por inúmeras vezes. Não é o quanto que nós sabemos, querido, da palavra de Deus, é o quanto que nós vivemos a palavra de Deus. É o quanto que nós praticamos as palavras que nós estamos aprendendo. Aprender é muito importante, querido, é muito importante. Mas se nós só aprendemos intelectualmente, se a palavra de Deus ela só fica no nosso intelecto, querido, ela não toma forma nas nossas vidas. Se nós só lermos sobre amor, você pode ler quantos livros de romance você quiser. Se esse amor, querido, não se tornar verdade na nossa vida, através de um abraço, através de uma palavra, ele não valeu de nada. Queridos, pasme, mas existem muitos homens e mulheres que conhecem a Bíblia muito melhor do que nós. Você sabe para que tem gente que estuda a Bíblia? Tem gente que estuda a Bíblia em muito para tentar achar defeitos na palavra de Deus. Para tentar achar contradições na palavra de Deus. E sabe o que eles encontram? Quem procura, acha. Vai encontrar, querido. A palavra de Deus é perfeita, querido, é maravilhosa. Não é o quanto nós sabemos, é o quanto nós vivemos a prática do nosso dia a dia. É o quanto que as pessoas que estão ao nosso redor, elas são tocadas por essa palavra. É o quanto que as pessoas que estão na nossa casa, elas percebem o amor de Deus através da nossa vida. É o quanto a nossa família na fé é edificado pela vida de uns aos outros, quando nós nos reunimos como igreja do Senhor Jesus. É isso, meu irmão, que faz a diferença. É isso que precisa fazer a diferença, querido, nas nossas vidas. Sabe, meu irmão, nós estamos num tempo de muitas informações. Muitas, inúmeras, centenas, milhares de informações. Mas de pouco conhecimento. Existe uma diferença enorme, querido, sobre informação e sobre conhecimento. Hoje nós temos muitas ferramentas de Deus. Internet, agora a inteligência artificial. Querido, você pode perguntar o que for. O chat GPT lá, ele vai saber te falar sobre esse assunto. Tudo. Eu não perguntei nada ainda que ele não soube responder. Talvez tenha alguém que já tenha perguntado algo que não soube responder, mas as poucas vezes que eu perguntei ali, e é bom o negócio, hein? Tem umas coisas interessantes ali. Muitas informações, querido. Só que aquela informação ali, ela só vai se tornar conhecimento quando eu me aprofundar naquilo. Quando aquela informação, querido, ela não fica só aqui. Quando aquela informação, ela passa a morar aqui. A palavra de Deus, querido, ela é poderosa. A palavra de Deus é maravilhosa. Só que se ela não encontrar lugar dentro do nosso coração, ela precisa encontrar lugar dentro do nosso coração. Ela precisa se tornar prático na nossa vida. O Evangelho de Jesus Cristo, querido, é um evangelho simples. Não é simplista, mas é simples. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, querido, Jesus não levou uma vida de glamour. Jesus não levou uma vida se achando mais do que os outros. Jesus levou uma vida humilde.
E talvez o maior sentido da palavra humilde é saber quem nós somos. Jesus, ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era o filho de José e Maria. Ele sabia que ele era o filho de José e Maria, o carpinteiro e a dona de casa. Ele sabia que ele era o filho de Deus. O Senhor Jesus sabia qual que era o tempo, querido. O momento certo para cada coisa na sua vida. A palavra de Deus fala que quando Jesus tinha 12 anos, ele se perdeu dos seus pais. E quando os seus pais foram procurá-lo, o que ele estava fazendo? Ele estava no templo, debatendo com os mestres da lei. Pastor, por que Jesus não foi antes? Porque ele sabia qual era o tempo certo. O ministério de Jesus, querido, nessa terra, oficialmente durou 3 anos e meio. É pouco tempo, não é? Quando nós olhamos e falamos, poxa, 3 anos e meio passa tão rápido. E quando eu olho para a vida do Senhor Jesus, eu falo, uau, cara, em 3 anos e meio, o cara mudou o mundo. Em 3 anos e meio, quantas pessoas foram curadas por Jesus, querido? Em 3 anos e meio, quantas pessoas ouviram da palavra dele? Foram tocadas pelo amor dele, foram tocadas pela graça do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Em 3 anos e meio, querido, Jesus revolucionou a história. Em 3 anos e meio. Mas Jesus era prático, querido. Jesus era prático. A palavra de Deus, ele falava que ele não fazia nada que não via o seu pai fazer. Ele não fazia nada daquilo que ele não via o seu pai fazer. Amém? Jesus é prático, querido. O evangelho de Jesus é prático, é simples. O construtor prudente, querido, ele ouve as palavras do Senhor Jesus. Ele entende que ele é o único fundamento seguro no qual nós podemos construir. Querido, existe tanta coisa louca nessa vida, no meio dessas informações. Tanta coisa fora da casinha que nós ouvimos sobre a palavra de Deus, que nós ouvimos sobre mensagem. Que isso tem confundido muitas pessoas. Mas olha o que a palavra de Deus aqui nos ensina, olha o que o apóstolo Paulo nos instrui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3 e verso de número 10. Eu quero ler esses 2 versículos com você. Olha o que o apóstolo Paulo nos instrui aqui. 1 Coríntios 3, 10. Paulo diz assim, conforme a graça de Deus que nos foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e o outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Eu vou ler de novo, querido, esse texto junto com você. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, as palavras de Paulo, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e o outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar o outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Amém? Não existe outro alicerce. As pessoas podem falar, podem tentar nos enganar, pode tentar provar que a Bíblia está errada, pode tentar tanta coisa aí louca que a gente vê nesse mundo. Mas existe um fundamento, um alicerce firme, que é Jesus Cristo. Amém? E Jesus está nos ensinando sobre isso. Nós precisamos construir. Nós estamos sendo construídos, mas nós não estamos construindo sobre qualquer alicerce. Ou nós não estamos sendo construídos sobre qualquer alicerce. Nós estamos sendo construídos pelo próprio artesão da vida, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Terceiro ponto que eu quero trabalhar com você nessa noite.
Jesus fala somente de dois tipos de construtores. Repita comigo, dois tipos de construtores. Está na moda agora, querido, as pessoas dividir as pessoas em classes sociais, em etnias, aí é fora. Mas é interessante que nós, quando olhamos para a palavra do Senhor Jesus Cristo aqui, ele divide essa construção ou essa parábola em dois tipos de pessoas. Ele dividiu entre o construtor sábio e o construtor insensato. O prudente e o insensato. Ele resumiu a parábola em dois aspectos. E se você parar para pensar um pouquinho, e não só pensar, mas analisar a palavra de Deus, você vai perceber que não é só nesse momento que o Senhor Jesus exemplifica a vida bíblica da prática de uma maneira simples, em dois tipos de pessoas ou dois tipos de aspectos. Não existe, querido, uma terceira opção aqui, querido. Ele separou o construtor prudente e o construtor insensato. Existem outros momentos aqui que a Bíblia fala sobre o tolo, o sábio, o justo, o ímpio. A Bíblia fala sobre céu e inferno, querido. Não tem terceira opção. Não tem coluna do meio. Não tem, querido, não vai ter purgatório. Não vai ficar pairando. Não. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que quando Jesus voltar e buscar a sua igreja, ou quando nós nos encontrarmos com Ele, ou nós vamos para a eternidade com Jesus, ou quem não for para a eternidade com Jesus, vai para o inferno. Não existe terceira opção, não existe coluna do meio. Por isso que eu falo que o evangelho é simples, querido. Ou é céu, ou é inferno. Ou é prudente, ou é tolo. Não existe terceira. Jesus está nos ensinando, querido, algo muito precioso aqui. Nós estamos vivendo num tempo, querido, de muito relativismo. Muitos aspectos da palavra de Deus. Tem muitos que se dizem cristãos, mas infelizmente não são praticantes. Nós percebemos, querido, o cristianismo crescer no mundo. Se você ler um pouquinho fora do Brasil, se você ler um pouco sobre o cristianismo na Europa, se você ler um pouco mais sobre o cristianismo na Ásia, na África, você vai perceber que o cristianismo está crescendo de uma forma absurda. Só que, infelizmente, no meio desse crescimento que o cristianismo está tendo, existem muitos cristãos não praticantes. Existem muitos que ainda se denominam cristãos, mas não vivem na comunidade da fé. Existem muitos que se dizem cristãos, mas não compartilham da vida com a igreja. Pelo contrário, ainda se dizem que não precisam da igreja, ou que eles são a igreja. Nada disso, querido. Nada disso. O que o Senhor Jesus aqui está nos ensinando, meu irmão, é que só existe dois tipos de construtor. Aquele que vai construir a casa sobre a areia e aquele que vai construir a casa sobre a rocha. Qual que dá mais trabalho, querido? Construir sobre a areia ou construir sobre a rocha? Sobre a rocha. Qual que demanda mais tempo? Você perfurar, fazer uma perfuração na areia ou você fazer uma perfuração na rocha? Qual que fica mais barato? Areia. Qual que dá menos trabalho? Areia. Jesus está nos ensinando, querido, que o evangelho dele, o reino de Deus, querido, é algo simples, mas é algo que tem um custo. Jesus, ele morreu numa cruz, querido, pendurado. Ele levou sobre si a nossa maldição, todo o nosso pecado.
E Ele está nos ensinando aqui através dessa parábola. A salvação, querido, Ele já conquistou para nós naquela cruz. Amém? Mas existe um custo para se viver o verdadeiro evangelho de Cristo aqui nessa terra. E se engana quem diz que não. Se engana quem diz que não. Quarto e último que eu quero trabalhar com você aqui nessa noite. Você sabe quando aparecem as diferenças, querido, entre o construtor prudente e o construtor tolo? Ou insensato? Se nós olharmos para o texto da palavra de Deus ali, você vai perceber que as diferenças elas só aparecem quando as chuvas caem, quando o vento sopra, quando os rios transbordam. As diferenças entre o tolo e o insensato, entre o cristão e o não cristão, elas só aparecem, querido, quando as circunstâncias contrárias elas vêm sobre a nossa vida. Ali, querido, aparentemente, quem olhava para aquelas casas, eles poderiam olhar e talvez perceber que aquelas casas eram iguais. Ou que aquele construtor infiel ou insensato era o mesmo construtor daquele construtor prudente. As casas estavam lá, querido, no mesmo lugar. As casas estavam lá todas bonitinhas, todas mobiliadas, coisa mais linda do mundo. Mas, pastor, o que diferenciou o prudente do insensato? O sábio do tolo foram as tempestades da vida. Foram quando as águas bateram sobre aquela casa. Quando os ventos contrários bateram, sopraram sobre aquelas paredes. Aí se fez a distinção, ou a diferença daqueles dois construtores. Enquanto o sol estava brilhando, querido, o trabalho do construtor insensato parecia ser tão bom quanto do construtor prudente. Às vezes, querido, as semelhanças superficiais impressionam. Mas um dia, querido, o céu escurece, as tempestades acontecem, as chuvas caem e os rios transbordam, querido. E é nesse momento, querido, que as casas são postas à prova. É nesse momento, querido, que a nossa vida ela é colocada à prova. É nesse momento, querido, que o céu espera uma resposta de mim e de você. Amém. É nesse momento, querido, que as duas casas elas são colocadas à prova. É nesse momento que se percebe qual era o construtor que construiu a sua casa sobre a rocha e qual o construtor que construiu a sua casa sobre a areia. A casa da areia até poderia ser mais bonita, querida, aos olhos do homem. Poderia até ser mais cara, mais bem elaborada, mais bem edificada, com porcelanato mais caro, com acabamento mais requintado. Aparentemente poderia ser mais bonita aos olhos, poderia ter uma pintura diferente, um telhado mais moderno. Mas diante das chuvas fortes, querido, dos ventos fortes, das tempestades da vida, nada disso poderia sustentá-la, a não ser o firme fundamento que é o seu alicerce. Sabe o que é interessante também nessa parábola, querido? É que Jesus fala que aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, sopraram os ventos, transbordaram os rios, as tempestades vieram e aquela casa permaneceu de pé. E aquele que havia construído, querido, da maneira mais barata, e aquele que havia construído da maneira mais desleixada, ou aquele que havia construído da maneira mais barata, aparentemente estava tudo igual, querido. Aparentemente estava tudo igual. E quando a chuva caiu, quando os rios transbordaram, quando os ventos sopraram,
O Senhor Jesus disse que aquela casa caiu e foi grande a sua ruína. Aquela casa não só caiu, querido, mas foi uma tragédia. Aquela casa caiu, querido, e foi uma vergonha. Vai chegar um dia, meu irmão. Vai chegar um dia que nós vamos nos encontrar, querido, com o Senhor Jesus. Amém? Vai chegar um dia que Ele vai vir buscar a sua igreja, meu irmão. Vai chegar um dia que Ele vai fazer a separação do joio e do trigo. Vocês já viram o joio e o trigo? Um ramo de joio e um ramo de trigo? Se você nunca teve a oportunidade de ver, pesquisa na internet para você ver. Eles são quase idênticos. Você olha um e você olha o outro, você fala, é igual. Por isso que o Senhor Jesus falou, não tentem arrancar o joio. Porque se vocês tentarem arrancar o joio, vocês vão arrancar o trigo também. Mas ele disse ali, querido, nessa passagem, que ele é quem viria, ele é quem separaria o joio do trigo. Vale a pena, meu irmão. Vale a pena, minha irmã, caminhar com Jesus. Amém? Vale a pena viver uma vida com Ele. Quero que você se coloque em pé nessa noite. E eu quero terminar lendo dois versículos com você aqui. O pessoal do louvor pode subir. Eu quero ler dois versículos para você que Deus colocou no meu coração enquanto nós adorávamos Ele aqui no momento do louvor. Quero que você abra sua Bíblia comigo lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, e versos de número 17 e 18. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Você pode colocar para mim aqui, Samuel? 2 Coríntios 4, 17. Eu quero não só ler com você, mas eu quero que todos nós lemos juntos esse versículo. As palavras do apóstolo Paulo aqui, queridos, são palavras tremendas para nós. Vamos ler juntos? No 3. 1, 2, 3. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, não naquilo que se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Querido, como que o apóstolo Paulo ele define aqui, querido, a nossa vida? O apóstolo Paulo define a nossa vida, querido, os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Tudo aquilo, querido, que nós estamos vivendo aqui, tudo aquilo que nós já vivemos aqui nessa terra, todo o desconforto, querido, que muitas vezes nós sentimos aqui, toda a dor que nós sentimos aqui, toda a lágrima que nós já derramamos aqui nessa terra, querido, o apóstolo Paulo está definindo como uma leve e momentânea tribulação. E essa leve e momentânea tribulação está produzindo para nós um peso eterno de glória. Amém? Uau! E no verso de número 18 ele diz assim, prestem atenção. Ele não falou isso, mas esse assim significa isso. Fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, e o que não se vê é eterno. Ah, querido, feche teus olhos por um instante. Oh, Senhor,